vamos ler a página 226. Mas antes vamos fazer uma prece. Fechando os olhos físicos, acalmando nossos pensamentos, vamos pedir ao Mestre Jesus e os mentores que nos acompanhem na leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo, que possam sair daqui vibrações para todas as pessoas que estão em hospitais, principalmente aquelas que estão com a Covid-19, para seus familiares também, trazendo paz, harmonia, calma, renovação de fé, que todos possam receber essas vibrações, acalmando seus corações. Obrigada por tudo, Mestre, acompanhe-nos na leitura de hoje, que assim seja. Vamos lá, página 226. Teódulo silenciou. Seria inútil argumentar com aquela vontade férrea. Enquanto Anacleta auxiliava a jovem enferma, Helena e o amigo atravessaram o dia refletindo no acontecimento traçado para a noite. Marcelo não faltou a palavra. Na hora justa, elegante e bem posto, alcançou o jardim, encontrando o suposto benfeitor da véspera a esperá-lo no isolado recinto verde, onde ele e Lucila costumavam sonhar. Abraçou-o Teódulo imperturbável. Trago o coração pulando no peito, disse o rapaz tremendo de ansiedade. Acaso os deuses me favorecem? Como não? Respondeu cordial o intendente de Opílio. Os imortais nunca desprezam a juventude. E Lucila, atalhou o recém-chegado, impaciente. Ela e a mãezinha virão ter conosco. O avô deseja que o assunto do casamento seja carinhosamente examinado. Ninguém se oporá desde que os pombinhos se entendam e sejam felizes. Marcelo esfregou as mãos contente e comentou espontâneo. A glória, enfim! O amor vitorioso! Uma herança polpuda! Sim, realmente, afirmou o amigo com indefinível inflexão de voz. Receberás a herança que naturalmente será justo esperares da vida. O moço fitou as janelas iluminadas do casarão magnífico e, voltando-se para o interlocutor, exclamou encantado. Oh, como passa o tempo devagar! Teódulo, serás recompensado. Dar-te-ei bons cavalos e bolsa farta. Conta comigo, sou o homem mais ditoso da terra. Enlaçado por Marcelo, que transbordava alegria, o companheiro concordou muito calmo. Sim, graças aos deuses, vejo-te no lugar que te compete. Solicitou ao rapaz aguardasse alguns instantes e demandou o interior doméstico, alegando a necessidade de comunicar-se com as senhoras. Decorridos alguns minutos, Teódulo reapareceu com uma salva de prata em que 2 taças de primorosa beleza ladeavam um gracioso recipiente de vinho, exclamando para Voluciano: celebremos nosso triunfo! Mãe e filha não tardam. Em poucos momentos as tochas brilharão.
O líquido espumou, convidativo, e o rapaz aceitou a taça que Teódulo lhe oferecia. Por Dionísio, o protetor do vinho, na natureza e da felicidade, saudou o aventureiro de Massília, embriagado de esperança. Por Dionísio, repetiu o companheiro sem pestanejar. Marcelo sorveu a bebida até a última gota. Contudo, quando tentou repor o copo no lugar primitivo, sentiu que um fogo indefinível lhe queimava a garganta. Quis gritar, mas não conseguiu. Por alguns instantes, guardou a impressão de que sua cabeça rodopiava inexplicavelmente sobre os ombros. Não mais se aguentou nas pernas e caiu desamparado no florido piso de mármore, ferindo a nuca. Teódulo inclinou-se, auxiliando-o a situar-se em decúbito dorsal. Rouquenhos gemidos espalhavam-lhe do peito. Cravou do envenenador os olhos injetados a fuzilarem de ódio e amargura. Em meio das sombras e tentando expulsar a baba sanguinolenta que lhe escorria da boca, indagou em voz sumida: Por que me matas, covarde? Esperavas a proteção dos deuses? Replicou Teódulo cínico. E a morte é a herança que os imortais reservam aos homens de tua laia. Malditos, malditos! Foram essas as últimas derradeiras palavras, porque há breve tempo enteiriçam-se-lhe os membros e cadaverou-se-lhe o semblante numa triste carantonha. O assassino afastou-se ligeiro ao encontro de alguém que lhe observava por trás de frondosa tilha. Era Helena, que sorriu satisfeita à informação de que tudo fora consumado. Acompanhou o amigo até o minúsculo pavilhão que as trepadeiras abafavam e a claridade mortiça de uma tocha contemplou o cadáver ainda quente. Era um belo homem, comentou, insensível. Poderia ter sido amado e feliz se soubesse conservar o pé no degrau em que nasceu. Permutou inolvidável olhar com a gente de suas decisões, qual se estivessem selando, sem palavras, mais um escuro compromisso moral, e afastou-se. Quando a noite se fez mais avançada, o próprio Teódulo, com o traje característico dos escravos da casa de Vetúrio, abandonou o jardim conduzindo um fardo em grande carrinho de mão comumente utilizado em serviços de higiene. Afastou-se cauteloso, evitando o contato com os transeuntes retardatários, e atravessou, aparentemente tranquilo, vasta extensão da via pública, até alcançar a margem do rio. As brisas que sopravam do Tibre balsamizavam-lhe o cérebro atormentado. Aí descansou, preocupado e cismático. A lua minguada parecia uma lanterna que se mobilizara no céu a fim de espreitar-lhe a consciência culpada. Refletiu maduramente, fritando acabrunhado o pequeno acervo de carne fria a que Voluciano se reduzira. Os ministérios da vida e da morte fustigaram-lhe o espírito. Terminaria a existência no túmulo.
Horas antes, vira Marcelo deslumbrado pela alegria de viver. Aquelas mãos, porém, que ele observava nervosas e quentes, estavam agora geladas e inertes. A boca pauradora quedara-se hirta. Algumas gotas de veneno conseguiram eliminar um homem para sempre? Dolorosa inquietação aflorou-lhe na alma. Haveria justiça no aniquilamento do próximo sem maior investigação? Estariam Helena e ele em condições de reprovar alguém? Buscava o remorso, corroer-lhe o pensamento, contudo, opôs-lhe resistência. Procurando fugir de si mesmo, caminhou para o Tibre, centralizou a atenção no corpo das águas móveis e durante largos minutos esperou uma oportunidade para desfazer-se da carga. Quando imensa mole de nuvens cobriu a lua empobrecida, adensando as sombras em torno, ergueu-se lesto e, descobrindo o cadáver, arrojou-o à corrente líquida. Em seguida, mais aliviado, tomou o caminho de volta para casa. No dia imediato, a vítima foi encontrada. Todavia, no anfiteatro em cujos bastidores deixara numerosos amigos, quem não se recordava de que Marcelo vivia dominado entre o vinho e as aventuras? A morte dele, por isso, foi interpretada por acidente sem maior importância, mesmo porque os despojos foram recolhidos a reduzida distância da casa de Apígia, de cuja mocidade e atrativos se fizera fervoroso admirador. A notícia espalhou-se rápida, não tardando a penetrar o domicílio de Vetúrio, onde a jovem Lucila foi tomada de intraduzível angústia. Helena, que contava com os efeitos do acontecimento, isolou-a num quarto particular, onde a moça aflita e desarvorada se rendeu à deplorável depressão orgânica. Por 3 dias amparada pela genitora e por Anacleta, demorou-se em absoluta inconsciência, abeirando-se da morte. Pouco a pouco, no entanto, emergiu da prostração. O vigor juvenil superara o abatimento íntimo. Embora triste e desencantada, Lucila tornou a alimentar-se, recuperando as cores da saúde que lhe aformoseavam o rosto. E percebendo-lhe as melhores positivas, a filha de Vetúrio pôs-se de novo em campo na execução gradual do plano que lhe obscurecia a desalmada cabeça. Pretextando a necessidade de atender a diversas solicitações de amigos gauleses, comunicou ao Pílio a deliberação de realizar algumas visitas, pedindo-lhe informações sobre a família de Jubélio Carpo. O velho mostrou-se desiludido. Esclareceu tratar-se de antigo proprietário rural, cuja casa se erguia sólida havia muitos anos na vila Pinciana. Conhecera Jubélio na juventude, mas perdera-o de vista. Ignorava-lhe a sorte e acreditava que a filha devia desistir de semelhante procura. Helena, porém, era demasiado decidida para desanimar e, tomando o carro em companhia de Teódulo, buscou a residência segundo a indicação. Acolhidos atenciosamente, os visitantes foram conduzidos por um rapaz imberbe a enorme salão,
onde o chefe da família lhes ofereceu agradável recepção. O administrador de Vetúrio, com a palavra, expôs a finalidade de que os levava até ali. Reportou-se a magnanimidade de Jubélio, que se transformara em benfeitor de um amigo, entremeando a apresentação com perguntas respeitosas. O anfitrião, que exibia o rosto rubicundo de um homem amadurecido no uso e no abuso do vinho, ouviu amavelmente e explicou: devo dizer-lhes, antes de tudo, que meus pais faleceram faz mais de 10 anos. Sou Saturnino, o primogênito e atual responsável pelos negócios da família. Diante de uma ligeira observação de Teódulo, exalçando a bondade dos genitores, falou sarcástico: meus pais realmente foram campeões da alforria inébita. Se fossem chamados a governar, teriam empobrecido o Império Romano. Aliás, várias vezes foram acusados de nazarenos, porque a benevolência neles era qualquer coisa semelhante à loucura. Os recém-chegados compreenderam de pronto com que espécie de comerciante iriam entrar em contato. O empregado de Opílio aventurou uma pergunta sobre o velho afinador de leão, ao que Saturnino ajuntou apressado: dos assentamentos em nosso poder, sei que Basílio, escravo de nossa casa, foi afastado das obrigações habituais sob compromisso, como alguns outros servidores, cujo paradeiro desconhecemos. Estampou enigmático sorriso e acrescentou: nossos interesses têm sido vilmente explorados. Há mais de 10 anos venho procurando corrigir grandes erros e sustar clamorosas usurpações. Imprimindo imensa doçura em sua voz, Helena ponderou muito calma: reconheço que não teremos qualquer dificuldade para um bom entendimento. Acontece que Basílio, hoje velhinho, é nosso valioso cooperador na Gália Lugdunense. Tamanhos serviços devemos a ele, e tanto se aflige o nosso admirável colaborador com os débitos do passado, que prometemos providenciar a transferência da dívida para nós outros. Os olhos de Saturnino iluminaram-se de súbito. Com inequívocos sinais de ambição e alegria, respondeu entusiasmado: por Júpiter, ainda existe honestidade na terra. É a primeira vez que encontro um devedor preocupado em auxiliar-nos. Não oporemos qualquer embargo à transação. Basílio será definitivamente liberado. Rogou licença para afastar-se alguns instantes e logo após trouxe consigo a documentação existente. Os visitantes não regatearam. Saturnino ajuntou a importância legal significativa quantia de juros, e Teódulo, a um sinal da companheira, pagou todo o montante, sem pestanejar. Na posse de elementos comprobatórios do resgate, os dois se retiraram e, em caminho, Helena dirigiu-se ao companheiro explicando:
Agora temos o velho patife em nossas mãos. Ele e a filha não nos escaparão. Meu plano está progredindo regularmente. Avançaremos para os novos fatos. Combinarei com meu pai o teu regresso imediato à colônia. Serás o emissário de uma carta minha a Tassiano, implorando-lhe a vinda urgente a Roma, em companhia de Blandina. Tomarei por pretexto a enfermidade de Lucila, que pintarás para a imaginação dele como estando em processo de morte gradativa. Estou convencida de que meu esposo atenderá. Calcularemos o tempo preciso para voltarmos a Leão, antes que ele possa cruzar as águas. Aportando aqui, não mais nos encontrará, de vez que instruirei meu pai a fim de justificar o nosso retorno precipitado a conselho médico, numa tentativa suprema de salvar a doente. Achar-nos-emos assim em Leão suficientemente desembaraçados para o trabalho punitivo. Conseguirei algumas cartas importantes para incentivar a perseguição aos nazarenos e poderemos apresentar o afinador como escravo fugido e revolucionário perigoso. Agitaremos as autoridades governamentais com a documentação que possuímos. O filósofo e a filha estão naturalmente liquidados. Meditou cabisbaixa por alguns momentos e concluiu: assim, quando Tassiano e Blandina estiverem de regresso à casa, serão surpreendidos pelo serviço já terminado. O amigo espantado concordou presto. Definitivamente, o projeto está perfeito. Helena silenciara. Teódulo deitou-lhe os olhos assombrados, sem saber se fora invadido pela admiração ou pelo medo. A breves minutos, o carro estacou ante o jardim de Vetúrio. Anoitecera. O crepúsculo tisnava-se em espessa neblina, semelhante ao nevoeiro moral que envolvia aquelas almas em sombra. Vamos parando por aqui. Paramos na página 233. Respirando fundo, acalmando nossos pensamentos. Vamos agradecer ao Mestre Jesus e os mentores por nos acompanharem na leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo, que possam ter saído daqui vibrações e elas possam chegar aos seus destinatários. Obrigada por tudo, Mestre, e que assim seja. Bom dia! Vamos ler mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Paramos na página 234. Lemos a 233, hoje vamos ler a página 234. Capítulo 4, da parte 2. Sacrifício. Em Leão mantinha-se a paz inabalável. A ausência de Helena perdurava por mais de 12 meses. Todavia, Tassiano, com surpresa para ele próprio, sentia-se bem disposto, feliz.
Acontecimentos expressivos haviam modificado a face do império. Décio morrera e o cetro imperial fora empunhado por Galo, que passou a governar o mundo romano com deploráveis espetáculos de inconsciência e devassidão. Orientadores e magistrados, guerreiros e políticos pareciam dominados pela decadência moral, a estender-se arrasadora. Terrível epidemia começara a lavrar em todas as províncias. A peste surgira numa festa de Cesareia, e por toda parte clamava-se que a doença maligna era fruto da feitiçaria cristã. Sacerdotes das divindades olímpicas, valendo-se do ensejo, procuravam firmar a superstição, enlando a notícia de que os deuses flagelavam o povo, combatendo a mistificação nazarena a alastrar-se invariável. Em razão disso, as preces coletivas eram alimentadas nos santuários dia e noite. Templos numerosos descerravam-se à caridade, acolhendo os enfermos e os agonizantes. Sacerdotes de Júpiter, de Cibele e de Apolo reuniam-se em orações implorando a assistência e o socorro de Esculápio, em cujos altares os galos e as serpentes se multiplicavam para os sacrifícios votivos. Contudo, ao lado da unificação dos cultos e dos crentes em torno do Deus da medicina, o ódio ao cristianismo recrudescera. Edifícios piedosos voltaram a sofrer lapidações e incêndios. Os seguidores de Jesus, com mais rigor, eram apedrejados, presos, banidos ou exterminados sem compaixão. Taciano, que jamais se modificara espiritualmente, embora emudecesse quanto ao Evangelho em homenagem à memória do pai, no íntimo considerava justo o novo movimento de repressão, ignorando deliberadamente o que ocorria fora dos muros domésticos. Apesar de o filósofo e a filha ocultarem o coração sangrando de dor, dividia a alma entre a filhinha e os dois amigos, considerando-se o mais feliz dos mortais. Sentindo-se reviver, parecia buscar no amor, plenamente vivido em espírito, abençoada fonte de energia e revigoramento. Refletia sobre a conveniência de a esposa demorar-se indefinidamente em Roma para a garantia da felicidade de ambos. Quando Teódulo chegou à cidade imperial com visíveis demonstrações de ansiedade, trazendo-lhe a carta em que a companheira lhe suplicava a presença imediata, Helena parecia vazar todo o coração na longa missiva. Notificava-lhe que, não obstante desejosa de voltar a casa, lutava com a ingrata moléstia da primogênita, que os médicos acreditavam na vizinhança do túmulo. Lucila piorava dia a dia. Implorava-lhe por isso que fosse ao encontro levando Blandina. Descrevia comovedoramente os lances críticos de sua preocupação maternal, desvelando-se sozinha. Galba, o tio e noivo, permanecia na Campânia, atendendo a interesses particulares, e Anacleta parecia
inevitável esgotamento. O próprio Vetúrio, exausto e abatido, rogava-lhe esquecer quaisquer dissabores do pretérito, de vez que o aguardava não como sogro, e sim como pai, de braços abertos. Tassiano sentia-se excessivamente distanciado de Helena e Vetúrio para chorar por eles. Entretanto, a perspectiva de perder a filha enferma doía-lhe o coração. Lágrimas visitaram-lhe os olhos enquanto meditava naquela primeira flor dos seus ideais de paternidade, que fizera ele, genitor responsável pela jovem prestes a morrer. Lucila crescera absorvida pelos caprichos maternos. Efetivamente, nunca se dispusera ele a devotar-lhe maior atenção. Não seria razoável compensá-la agora com algum carinho? Todavia, repugnava-lhe a expectativa de qualquer reencontro com o sogro, e a volta de Helena não lhe infundia o mínimo prazer. Debalde, Teodulo lhe aguardou a palavra. Depois de prolongada espera, observou desapontado: trago notícias pouco lisonjeiras da jovem Lucila. E... Já sei, interrompeu Tassiano secamente. O agente de Opílio rodou sobre os calcanhares e afastou-se, enquanto o interlocutor demandava o seu gabinete particular, aí meditando largos minutos, sem encontrar uma solução para o enigma que se atormentava. Ao crepúsculo, em companhia da filhinha, buscou a casa do afinador para mais detido exame do assunto. A carta foi lida carinhosamente. Lívia empalideceu, mas procurou dominar-se contra qualquer emotividade menos construtiva. A mensagem de Roma conturbara-lhe a alma. Aquelas palavras da senhora distante lhe impunham a dolorosa convicção de que a afetividade de Tassiano não se lhe poderia pertencer. Inopinada amargura, qual se fora avisada de infortúnio próximo, lhe tomou o mundo íntimo. Quis chorar compulsivamente. Contudo, a serenidade paterna e a segura polidez do homem amado lhe impunham equilíbrio. Tassiano comentava por alto as dificuldades que experimentava para reaproximar-se do sogro. Além disso, desde a mocidade não revia a metrópole e gostaria de lá não voltar. Não seria mais aconselhável desatender ao chamado? Que adiantaria a presença dele junto da filha enferma se Opílio, fartamente endinheirado, poderia rodeá-la de médicos, enfermeiros e servidores? Blandina escutava a exposição sob evidente contrariedade, agarrada ao colo da preceptora entristecida. O ancião, porém, assinalava-lhe a palavra com paternal ternura. Percebendo-lhe a incerteza e instado a pronunciar-se, aconselhou calmo: meu filho, existem obrigações centrais no campo dos deveres comuns da nossa vida. Aquelas que se oferecem à paternidade são de aspecto essencial e inabalável. Não hesites. Se o velho sogro te ofendeu os brios de homem, desculpa e esquece. Aos mais moços,
cabe entender os mais velhos e ampará-los. Desejo ardentemente que o céu nos favoreça com a cura da tua filhinha. Mas se a morte a recolhe sem apoio de teu carinho pessoal e direito, não te julgues, livre da sombra do remorso que te acompanhará por verdugo sutil. O patrício não respondeu, mergulhado nas reflexões que lhe possuíam a alma indecisa. Lívia, contudo, tentou fortalecer-lhe a desistência da viagem, opinando: mas, papai, imaginemos que Tassiano está inspirado por forças de ordem superior. Supomos que, efetivamente, não deva ir. Não será mais justo confiá-lo à própria intuição? Se ele fosse surpreendido por algum desastre na viagem, se adquirisse a peste sem necessidade, o velho abanou a cabeça e ponderou: filha, em matéria de bem-fazer, penso que nos compete seguir até o fim. Ainda que o mal nos estraçalhe, ainda que a ignorância nos atraiçoe, admito que o dever nos reclama o esforço pessoal nas mínimas fases da nossa vida. Tassiano tem uma filha doente que a própria mãezinha nos afirma avizinhar-se da morte. Ambos lhe suplicam assistência. Que direito lhe assiste para esquivar-se? Dentro da experiência que os anos lhe haviam conferido ao coração, Basílio aduziu depois de breve pausa: se fosses tu a esposa atormentada pela aflição, desculpar-se-lhes-ias a ausência? A moça desistiu de argumentar, mas Blandina, imprimindo bom humor à cena íntima, interferiu perguntando: papai, por que não levar vovô Basílio e Lívia conosco? Não poderíamos viajar os 4 juntos? O ancião afastou-lhe os cabelos aveludados e escuros e observou alegre: não, Blandina, uma viagem longa não pode ser acontecimento para todos. Ficaremos à espera. Quando voltares, teremos novas músicas. É possível regresses trazendo uma harpa nova. Naturalmente, a mãezinha verá o teu progresso artístico e compensará-te-á o esforço com moderno instrumento. Quem sabe? A menina sorriu orgulhosa. Doces melodias rendilharam os sonhos daquelas 4 almas afins que jamais se separariam obedecendo à vontade própria. Tassiano pediu a Lívia que cantasse o hino às estrelas que lhes havia ensejado o primeiro encontro, e a moça atendeu-lhe o desejo, repetindo a canção com emotividade e beleza. Pairava no ar uma sensação de encantamento, a misturar-se, porém, de ínfima amargura. Com exceção de Blandina, cujo riso fácil lhe denunciava a despreocupação infantil, os demais pareciam interessados em afivelar ao rosto a máscara de uma tranquilidade em absoluto desacordo com os aflitivos presságios que lhes invadiam os corações. O genro de Vetúrio nunca se mostrara tão sensível ao despedir-se. Prometeu a Lívia o retorno rápido. Não se demoraria, já que a jornada se impunha inadiável. Partira no dia seguinte, com o propósito de satisfazer apenas as obrigações estritamente necessárias. Que ela não temesse. Pretendia estudar com a esposa
uma separação honrosa, ainda que não pudessem desfrutar Lívia e ele da ventura nupcial. Desejava consagrar-se ao bem-estar dela e de Basílio, a quem estimava como pai. Um sítio aprazível nas vizinhanças era o ideal do momento. Estava convencido de que Helena, tão logo se realizasse o consórcio de Lucila, caso a doente conseguisse recuperar-se, preferiria o mundo romano em companhia de Teódulo, de vez que ele, Taciano, achava-se decidido a modificar a própria situação e família. Restituiria então a propriedade ao sogro e transferir-se-ia com Blandina para algum recanto em que pudessem viver juntos. Sentia-se moço, robusto, podia trabalhar com mais intensidade. Nunca perdera a brilhante forma física, em razão dos exercícios a que se devotava com escravos da sua casa, alguns deles excelentes gladiadores. Por que recear o futuro quando tudo lhe favorecia os desejos? Enquanto Lívia lhe assinalava os planos, desalentada, Blandina seguia a conversação de olhos fulgurantes, acreditando que nenhuma força conseguiria contrariar as afirmações paternas. Abraços e votos afetuosos foram trocados. Contudo, quando Lívia notou que o vulto de Taciano, enlaçado à filhinha, se perdia nas sombras do arvoredo próximo, deixou que as lágrimas quentes e abundantes lhe inundassem os olhos. Incoercível angústia lhe asfixiava o coração, como se estivesse condenada a distanciar-se deles para sempre, de modo a não vê-los nunca mais. Dias passaram entre saudades e esperanças na florida casinha de Leão, quando, com imensa surpresa para a Vila Vetúrio, Helena chegou em companhia da filha e do irmão, fazendo-se ainda acompanhar por Anacleta e por reduzido séquito de servidores. Lucila estava em plena convalescença. Galba, o noivo amadurecido, rodeava de atenções. No lar de Basílio, o inesperável acontecimento foi acolhido com grande estranheza. A senhora atingira a cidade na comitiva de Otávio Ignácio Valeriano e de sua esposa Climene Augusta, que se demorariam nas Galhas em missão oficial. Valeriano era um soldado valente e astucioso, que se havia distinguido na Mésia, onde perdera 4 dedos em combate com os godos. Vinha na condição de legado especial, com o fim de inspecionar a cidade e libertá-la de elementos subversivos. O governo de Treboniano Galo espalhara enviados dessa natureza em muitas direções. As localidades mais importantes das Galhas suportavam-lhes a presença. Chegavam cercados pela bajulice dos maiorais que lhes prodigalizavam dádivas particulares em troca de favores políticos, começando por festas espetaculares e acabando por deploráveis extorsões. Paramos na página 240. Jesus querido,
mentores. Obrigada por terem acompanhado a leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Que possam ter saído daqui vibrações boas de refazimento, de força, de fé, e que elas sejam direcionadas a todas as pessoas que estão em hospitais, principalmente os que estão com a Covid-19. Mande também as vibrações para os seus parentes, para que todos fiquem bem com mais fé. Obrigada por tudo, Mestre. Obrigada pela leitura. Que assim seja.